Olá, muito boa noite para você que está aí do outro lado. Estamos iniciando mais um Gazeta Esportiva nesta sexta-feira. Comigo aqui no estúdio estão Alex Miller e José Paes. Muito boa noite, meninos. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. A gente tem tanta coisa para falar hoje, Alex. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês uma coisa relacionada a Corinthians, a estreia do Paulistão, a torcida. Mas segura aí, sim, informação importante também sobre Rodrigo Garro. Então, Antes, como vocês já bem sabem, amanhã começa o nosso amado Campeonato Paulista e agora a gente vai explicar para vocês como ele ficou, porque mudou o formato de disputa. Quem conta pra gente na matéria é o José Paes. Modelo europeu e tradição brasileiríssima. Essa foi a mistura escolhida pela Federação Paulista de Futebol para o formato de disputa do Paulistão de 2026. Já levando em conta o calendário adotado pela Confederação Brasileira de Futebol, que reduziu os estaduais desse ano para 11 datas, a FPF manteve os clássicos regionais para a competição aqui de São Paulo e adotou um regulamento bem parecido com o da Liga dos Campeões da Europa. Nessa temporada, os 16 clubes da Série A1 do Paulistão foram divididos em 4 potes e vão também se enfrentar dentro desse mesmo pote. Eles ainda terão mais 5 rodadas contra adversários de outros potes, no total de 8 partidas na primeira fase. As equipes do pote A, formado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, jogam contra 2 times do pote B, que tem o São Bernardo, o Novo Horizontino, o Bragantino e o Mirassol. 2 do pote C, que conta com Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa, e ainda pegam um time do pote D, que é formado por Primavera, Capivariano, Noroeste e Botafogo. As 8 melhores equipes da primeira fase avançam para o mata-mata, que terá as eliminatórias em partidas únicas. A princípio, o Paulistão termina no dia 8 de março, mas a Federação Paulista de Futebol já trabalha para ter uma data extra para que a grande final do campeonato aconteça em 2 confrontos. Por que a gente decidiu assim? Porque nada altera o campeonato. O Campeonato Estadual de São Paulo começa amanhã e promete muita emoção em muito menos tempo. Tá aí então esse novo formato. O que vocês acharam disso daí, hein? Vocês gostaram dessa nova forma de disputa do estadual aqui de São Paulo? Eu gostei, tendo em vista o que sobrou para fazer. Com 11 datas só, a federação tinha que fazer alguma coisa para reduzir os estaduais e ainda continuar com os clássicos, continuar com jogos grandes. Para mim foi uma solução interessante que a FPF achou aí. Foi o que deu para o momento e para a atualidade, né? Infelizmente os estaduais foram obrigados a serem enxugados. E não tem outro jeito, né? A federação ainda está conseguindo, junto à CBF, mais uma data para fazer a decisão em 2 jogos, ida e volta. Então não seriam 11, seriam 12, mas de qualquer maneira foi um enxugamento do campeonato necessário pela agenda completa e recheada do ano inteiro que teremos aqui, né? Perfeito, meninos. Eu sei que vocês estão curiosos para saber o que a gente tem para falar do Timão, mas vamos ver antes quais são esses 8 jogos do Corinthians na primeira fase. Então, já no domingo, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta. Depois tem Red Bull Bragantino, clássico contra o São Paulo, clássico contra o Santos, jogos contra Velo Clube, Capivariano, Palmeiras, também outro clássico, e São Bernardo. Esses são os 8 jogos do Corinthians nessa primeira parte, nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Essa sequência do Corinthians já estreando em casa no domingo, o que a gente pode dizer aí de antemão, meninos? O Corinthians vai pegar uma Ponte Preta completamente esfacelada. Porque o time que foi campeão da Série C ano passado, ele foi desmontado, a Ponte Preta teve que contratar cerca de 14, 15 jogadores e ainda não conseguiu inscrever esses jogadores por conta de transfer ban, por problemas financeiros. Então, a Ponte Preta provavelmente vai entrar nesse Campeonato Paulista com o time sub-20, com o time da Copinha, com os jogadores da base. Então, é uma situação muito difícil e triste que a Ponte Preta atravessa. Então, para o Corinthians, que não tem nada a ver com isso, acaba sendo, claro, uma missão que facilita, né, a
É uma vitória no domingo. Ao mesmo tempo, o Corinthians teve 21 dias de diferença entre o jogo da Copa do Brasil, o segundo contra o Vasco, e a estreia no Campeonato Paulista. E mesmo assim o Dorival vai ter que contar com muitos titulares, porque tem gente machucada, o Yuri Alberto voltou agora lá da Itália, o Memphis também ainda está se recuperando, então o Dorival, de certa forma, vai ter que colocar titulares nessa partida e jogadores que não estão completamente descansados. Então, também o Corinthians vai ter dificuldade nessa partida, tudo isso que você disse em relação à Ponte, você está corretíssimo, mas o Corinthians também terá dificuldades próprias para vencer essa partida. É bem verdade, tem um elenco melhor do que o da Ponte Preta? Tem, mas também tem dificuldades físicas que podem agravar a situação do Corinthians nessa primeira partida. Boas análises, como sempre, dos nossos dois comentaristas aqui. Vamos agora conferir os confrontos do Palmeiras, que estreia amanhã já contra a Portuguesa no Canindé. Depois vai pegar o Santos, clássico aí já na segunda partida dessa primeira fase. Depois, Mirassol, Novo Horizontino, também outro clássico contra o São Paulo. Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians e Guarani. E aí, sequência do Palmeiras. Alex Miller. Sequência, lembrando que o Palmeiras só poderá mandar seus jogos no Allianz Parque lá para março ou abril. Está trocando a grama e tem toda uma programação de troca, né, de gramado, que foi tão criticado no passado pelo próprio Abel Ferreira. Então a Arena Leiloca deve ser aí o local em que o Palmeiras vai mandar os seus jogos, né, a Arena Barueri, que inclusive está com problema de vazamento e problema de iluminação. Então é bom eles darem uma recalchutada, porque pelos jogos da Copinha que a gente tem visto, a estrutura não está 100% como deveria estar, né, na Arena Barueri para sediar jogos do Campeonato Paulista também. Isso posto, é o que temos para o momento, né? E estreia no Canindé com a Portuguesa. Eu considero clássico pela tradição da Portuguesa, embora tenhamos duas torcidas no estádio, né? E vamos ver. Essa primeira fase que saiu de 12 jogos, 12 rodadas para 8, você continuar com os clássicos e o Campeonato Paulista, que é um campeonato que tem times de várias divisões, Série C, Série A, B, é o campeonato mais difícil, com certeza, o estadual do Brasil, isso te impõe uma dificuldade já logo no início. Então o Palmeiras vai ter jogos importantes, e esse contra a Portuguesa vai ser mais uma batalha, porque a Portuguesa vai querer mostrar, já está trabalhando desde o ano passado, nós estivemos lá cobrindo os treinos da Portuguesa, desde novembro de 2025 já trabalhando em cima desse início de temporada, desse jogo contra o Palmeiras, esse primeiro jogo no Campeonato Paulista, então vai ser uma dificuldade muito grande jogando no Canindé, sim. Perfeito. Vamos ver agora os jogos do Tricolor, como está a tabela do São Paulo nesse início. Ele começa o estadual contra o Mirassol, no domingo fora de casa. Na sequência, tem os seguintes adversários: São Bernardo, Corinthians, Portuguesa, Palmeiras, Santos, na sequência, Primavera e Ponte Preta. O São Paulo, que vive aí um clima nos bastidores bem turbulento e vai para essa sequência de jogos, José Paes. Eu estou muito curioso para ver essa volta do Caleri. Pude acompanhar ontem parte do treinamento do São Paulo, conversando ali com algumas pessoas e me passaram que o Caleri está treinando muito bem, totalmente recuperado da lesão que ele teve, né, no joelho esquerdo. Então fica a expectativa para um jogador que quer mostrar de novo tudo que ele já mostrou com a camisa do São Paulo. Entendo que vai ser uma peça importante, especialmente nesse início de temporada, Campeonato Paulista, jogos da primeira fase, porque ele vai querer mostrar realmente tudo que ele pode com a camisa do São Paulo. Lembrando que o São Paulo vai enfrentar um Mirassol, que não perdeu nenhum jogo como mandante no Campeonato Brasileiro do ano passado, só que um outro Mirassol. E eu não sei se vai ser o Mirassol, Mirachuva, Miratempestade, porque o Mirassol está completamente também remodelado. A grande maioria dos jogadores foi embora, né? Se não me engano, são 14 atletas que já saíram, até agora 14. Que saíram do time, né? Então não é aquele Mirassol conjunto, forte, imbatível dentro de casa. É quase que uma loteria. Vamos ver que Mirassol que o São Paulo vai enfrentar. Perfeito, gente. E daqui a pouquinho a gente vai trazer o Santos para vocês. Tem tanta notícia de Santos hoje e já a gente traz as notícias de Santos. Também a gente traz depois mais Palmeiras, mais São Paulo, enfim. Não sai daí que a gente vai dar uma pausinha por aqui. Boa. Viu só? Foi rapidinho, né? Bora para a enquete então do dia, já que a gente já explicou como vai ser o Paulistão desse ano. Qual grande paulista tem mais chance de ser campeão estadual? É o Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Você, é claro, participa entrando no site gazetaesportiva.com, deixe o seu voto também no nosso YouTube por aqui. Alex Miller, quem deve ganhar esse Paulistão segundo os seus dons aí? Como a gente não sabe qual vai ser o verdadeiro Palmeiras, o verdadeiro Corinthians, qual vai ser o verdadeiro São Paulo, nesse Campeonato Paulista, que ainda é início de temporada, pouca preparação, quase nada de treinamento, times ainda sendo montados.
Eu, apesar de todo o fracasso palmeirense nos últimos 2 anos, eu ainda acho o Palmeiras um time mais forte, um time melhor do que os demais. Então, analisando por essa lógica, eu coloco o Palmeiras como o favorito, assim como eu coloquei ano passado, retrasado ganhou, ano passado, enfim, não ganhou nada, mas eu continuo colocando o Palmeiras como o melhor time de São Paulo. Você também, Zé? Tô com o Alex nessa, mas faço uma menção honrosa pro Corinthians, porque vem de um título importante de Copa do Brasil, vai querer continuar na mesma pegada, é o atual campeão paulista, vencendo o próprio Palmeiras na grande decisão, mas o Palmeiras ele tem um elenco melhor que o do Corinthians, então acredito que o Palmeiras é o favorito, sim. Então, para vocês é Palmeiras em primeiro, Corinthians em segundo. Para você, Alex, em segundo, quem ficaria nessa busca, levando em conta que os 4 aí podem ganhar esse título? Né? Repetindo, para mim ainda é tudo loteria, porque eu não sei se o Lucas Moura, o Caleri, o Pablo Maia, jogadores que não apareceram em 2025, eu não sei se eles vão aparecer nesse ano lá, logo de cara, inclusive, nesse começo de temporada. Se aparecerem muito bem, o São Paulo ainda é melhor do que o Santos, mas eu não sei, o Santos com o Neymar ainda fora, o Gabigol chegando... Para você o Corinthians não está em segundo, não? Segundo, Corinthians tá, segundo. Corinthians em segundo. Não, sim, eu tô partindo do pressuposto já de Palmeiras e Corinthians. Perfeito, né? daí terceiro e quarto. Eu tô em dúvida como entre Santos e São Paulo, cara, eu acho que... Vou dar moralzinha pro Santos, vai. Santos em terceiro, um empate técnico com o São Paulo em quarto. E você, Zé? Eu acho que o Santos é o terceiro. E aí o São Paulo em quarto. O São Paulo tem muitos jogadores retornando de lesão, os 2 principais, o Caleri e o Lucas, como ele disse. E também precisa se acertar dentro de campo, né? Não terminou 2025 de uma maneira tão legal. O Crespo precisa fazer alguns ajustes. A gente sabe que a parte política, ela precisa ser blindada da parte do futebol. Então coloco o São Paulo nesse momento por toda a turbulência na 4ª posição. Tá bom, então. Vocês concordam com eles? Porque os dois concordaram aqui, eu não Palmeiras, Corinthians, Paz, mas Santos... eu fazer o quê? Aconteceu, né? Aconteceu, né? Foi uma fatalidade. É. Vocês concordam com eles? Deixe seu voto. Falem lá nas nossas redes sociais também. E faltou mostrar para vocês a sequência do Santos, né? Agora, nessa primeira fase. Eu sei, Alex, por isso que eu vou trazer para vocês aqui agora. Vamos ver o caminho do Peixe nessa primeira fase. O primeiro duelo já é contra o Novo Horizontino amanhã. É o primeiro paulista que estreia, o primeiro grande paulista que estreia é o Santos, amanhã contra o Novo Horizontino. Depois tem o clássico contra o Palmeiras, vem o Guarani, tem Corinthians, Red Bull Bragantino, São Paulo, Noroeste e Velo Clube. Esta é a sequência do Santos na competição. Já de cara, ô Zé, a gente está vendo ali um Novo Horizontino. O que você acha? Novo Horizontino que na Série B brigou, né, para subir para a Série A, tem um time interessante. Esses 5 primeiros jogos do Santos, aí, 5, 6 primeiros jogos serão bem complicados, tirando os clubes que estão vindo aí da Série A2 do Campeonato Paulista. O Santos tem uma tabela bem difícil, vale lembrar, sem Neymar no começo, Gabigol chegando agora. Então o Santos tem que olhar com muito carinho também, porque em edições passadas quase foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, então tem que olhar com muito carinho sim para o estadual, e seria uma recompensa bacana para o torcedor santista ver o Santos brigando pelo título do Paulistão, uma coisa que não acontece há bastante tempo. E o Santos vai pegar um Novo Horizontino que está bem mais tempo do que o próprio Santos se preparando para iniciar a temporada, né? Embora o Novo Horizontino esteja batendo na trave todos os anos para subir, mas acho que o Santos ainda tem valores individuais um pouco melhores. Muito bom. Hoje o São Paulo apresentou tanto o goleiro Carlos Coronel quanto o meia Danielzinho. Vamos conferir como foi? A expectativa era grande, mas o presidente Júlio Casares não compareceu como de praxe à entrevista coletiva de apresentação dos novos reforços do São Paulo para a temporada. Em meio a um processo de impeachment no clube, o mandatário deixou para o diretor de futebol, Rui Costa, a missão de dar as boas-vindas ao goleiro Coronel e ao volante Danielzinho. São atletas que estão absolutamente integrados no nosso projeto, que fizeram muita força para estar aqui. Sobre o momento político do São Paulo, eu não consigo falar muito sobre. O que a gente jogadores sabe que está tudo controlado. Tanto o Coronel quanto o Danielzinho chegaram sem custos ao São Paulo. O goleiro assinou até 2028 depois de deixar o New York Red Bulls dos Estados Unidos, e o volante, que não renovou com o Mirassol, fechou por 2 temporadas com o tricolor. O Danielzinho, inclusive, já apareceu no boletim informativo diário da CBF e pode estrear pelo São Paulo justamente contra o ex-clube dele domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Não tem nenhum tipo de ansiedade, não tem nenhum tipo de nervosismo, e
também não tem essa questão de algo a mais porque é o Mirassol. Aos 31 anos, o Danielzinho jogou 37 das 38 partidas do Mirassol no Brasileirão de 2025. E ele sabe muito bem o que fazer para continuar sempre em forma e quase sempre à disposição para atuar. O jogador não tem redes sociais e se cuida muito fora de campo. Muito conservador, para mim, quanto menos mídia, para mim é melhor. Com a intensidade que os jogos estão pedindo hoje, você precisa se cuidar. E uma das coisas que eu mais faço é dormir. Eu durmo muito bem, então isso me faz recuperar muito. Quem tem tudo para não ter um dos sonos mais leves nos próximos meses é o Coronel. O brasileiro naturalizado paraguaio vem para disputar a posição com o atleta que mais vezes vestiu a camisa do São Paulo no ano passado. Foram 59 jogos para o goleiro Rafael. Estou chegando agora, estou me adaptando com muita humildade, mas também sempre procurando o meu espaço. Então isso deixei claro também para a comissão técnica, então é no dia a dia. O ambiente político segue se misturando ao futebol no São Paulo. E o que o torcedor mais deseja é ver o time tranquilo, bem na foto, ao final da temporada. Zé, você estava lá hoje, como é que você sentiu o clima ali dessas duas apresentações? Acho que o Danielzinho pode ajudar bastante o São Paulo, né? Um jogador que no Mirassol ele tinha o status de capitão, era um cara que tinha sempre uma última palavra no vestiário, pode ajudar muito a compor esse meio campo. Você tem o Marcos Antônio por ali, você tem o próprio Alisson que cai um pouquinho de produção, o Pablo Maia, que é um jogador que recentemente, não tão recentemente assim, mas chegou a defender a seleção brasileira. Você pode criar uma situação interessante nesse meio de campo do São Paulo. Acredito que o Danielzinho possa ajudar muito o Crespo, especialmente nesse início de temporada. É um cara que não se machuca, que joga sempre, que está sempre à disposição. Acho que ele vai ajudar bastante. E o Coronel, ele vem para ser um reservaço do Rafael. O Rafael é titular absoluto desse gol do São Paulo, e entendo que o Coronel fez até um movimento. Ele tinha a possibilidade de continuar lá na MLS, né, no Orlando City, jogando lá nos Estados Unidos. Ele falou, né, que ele recebe essa proposta e decide pelo São Paulo. Sim, ele vem para o São Paulo para tentar aí uma vaga na seleção paraguaia para a Copa do Mundo desse ano agora que a gente vai ter, mas ele não vai jogar tanto, então ele não vai se mostrar tanto para a seleção paraguaia, para o treinador da seleção paraguaia. Então eu entendo que ele jogando um pouco mais, mesmo que na MLS, você não tem uma fartura de jogadores paraguaios assim tão grande, ele poderia se sobressair mais, sendo reserva aqui no São Paulo, mas ele preferiu vir atuar aqui no Brasil. É isso, acho que o Daniel vai acrescentar bastante, o Danielzinho, né? E me chamou a atenção essa questão, né, dele remar contra a maré, né? Ele está num outro tempo em relação a essa questão de rede social, né? Redes sociais, mídia, não gosta de aparecer. É das antigas, o jovem Danielzinho, que chega para ajudar o São Paulo. E é bom o São Paulo ter um goleiro reserva também à altura, né? Em alguns momentos o Rafael não pôde jogar, São Paulo teve aí alguma dificuldade, né? Me lembro que o menino que substituiu o Rafael até teve um jogo que ele falhou, enfim. O Yang, é importante, foi contra o Sport, se não me engano. É importante ter um goleiro que possa fazer pelo menos uma sombra, né? Porque ele não vai chegar também para ser um torcedor de luxo no banco de reserva. Vai trabalhar para, quem sabe, também ganhar suas oportunidades. Mas a partir do momento que você tem o Zete lá no São Paulo, trabalhando com os meninos de Cotia, acho que os goleiros do São Paulo da base poderiam ter um pouquinho mais de oportunidade. Você tem um ídolo trabalhando com eles todo dia. De repente, acho que para ser ali um segundo reserva, o São Paulo teria uma condição de colocar um menino da base e não contratar um jogador já mais experiente, mas preferiu fazer esse movimento aí. Sabe, Zé, eu te perguntei também do clima ali, porque a gente sabe dos bastidores políticos. A votação do impeachment do presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi adiada. Ela estava inicialmente marcada para acontecer na quarta-feira que vem, dia 14 de janeiro, e agora vai ser na sexta, dia 16, 2 dias ali depois. Ao todo, 254 conselheiros vão participar da votação, sendo que 191 deles, 75%, precisa votar a favor da medida para que o Casares saia do cargo. O Zé, você tem a conta aí, né? É exatamente isso, 75%. O que acontece? Existia aí uma dúvida em relação ao Estatuto do São Paulo e o Júlio Casares, o grupo do Júlio Casares, bateu o pé de que seria o artigo 58 do Estatuto do São Paulo, que diz que para você tirar um presidente, um vice-presidente do cargo, você precisa de 75% do quórum dos conselheiros, o que dá 191 conselheiros, contando aí os 254 que estão aptos a votar nesse impeachment, nessa reunião aí do São Paulo. Já a oposição entende que era o artigo 112, que diz que você precisa de 2/3 dos 254 para então impeachar o presidente, daria aí 170 votos, ou seja, a oposição precisaria de menos gente para tirar, para afastar no primeiro momento
o Casares. Só que no direito existe o princípio da dúvida, né? Se há uma dúvida ali em relação a algum conceito, provas, falta de provas ou não, você tem que estar sempre do lado do réu. E aí o Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, optou por seguir o artigo 58, que dá margem aí para 191 conselheiros, então, terem que votar a favor do impeachment do Casares, para que ele de fato seja afastado pelo período de 30 dias. E falando no Olten Aires, presidente do Conselho Deliberativo, ele falou hoje, ele deu uma coletiva de imprensa ali agora à tarde e explicou alguns pontos que geraram polêmica, inclusive essa que o José Paes trouxe agora, na votação de impeachment do Júlio Casares. Eu estou servindo aos interesses do São Paulo, porque nenhuma dessas decisões feriu o que me é obrigado a seguir, que é o Estatuto do São Paulo. Por que a data da votação foi alterada? Porque foi alterado o embasamento da votação. Isso me faz e me obriga a fazer um novo edital de convocação. Por incrível que pareça, nós temos dentro do nosso estatuto 2 artigos que versam sobre o mesmo assunto. Existe uma nítida contradição entre os artigos. Só para ser simples aí. Havendo uma contradição entre 2 artigos, entre 2 normas em direito, prevalece a norma que mais favorece, que é um jargão popular que se diz indúbio pro réu. Ou seja, sempre que houver 2 normas sobre o mesmo tema, prevalece aquela que é mais favorável à pessoa que está respondendo qualquer tipo de processo, inquérito, enfim. Foi o que o Zé falou, né, Alex? Em termos de justiça, é isso mesmo, né? Como diria o nosso saudoso Roberto Vallone, indúbio pro réu! Ele sempre falava isso quando tinha os casos, né? Agora, o que é engraçado, para não falar outra coisa, é você ter 2 artigos, 2 leis diferentes no mesmo artigo, no mesmo lugar, no mesmo estatuto. Poxa, é um negócio meio bagunçado, né? Deveria ser um negócio mais claro, mais transparente, mais cristalino, uma coisa única, e não ficar, poxa, tem 2 situações diferentes numa mesma legislação, no mesmo estatuto, aí gera esse tipo de controvérsia, né? Então, é algo que não deveria ter acontecido, mas já que aconteceu, juridicamente o Olten Aires está certo. Muito bem, vamos virar a chavinha, vamos falar de futebol, porque agora tem palpitômetro para o São Paulo. O Tricolor, como a gente já falou, vai estrear no estadual no domingo, às 20h30 da noite, contra o Mirassol fora de casa. E quem começa com o palpite sou eu. Eu vou começar, porque eu sou assim, ditadora, entendeu? O meu palpite aqui foi um empate em 1-1. 1-1 é o meu palpite e eu quero saber agora do Alex Miller. O que você acha que vai dar aí, Alex? Justamente porque o Mirassol é outro, eu acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo. Estou sentindo uma vitória São Paulina nessa estreia do Paulistão. 2-1 São Paulo. Muito bem, então a gente tem um empate, meu voto, e uma vitória do Tricolor. Alex Miller opinou, e agora falta você, José Paes. Marina anda lendo mentes, hein? Porque eu acho que esse palpite seu é muito bom. Gostei muito desse seu palpite. Acho que o Mirassol ter feito uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro do ano passado, acho que vai complicar, mesmo tendo muitos jogadores que saíram, acho que pode complicar o jogo para o São Paulo, vai ser 1-1. Muito bem, então, gente. Depois a gente volta aqui para ver quem acertou, quem errou. Vai que alguém acerta, né? Eu não sou muito boa de palpite, eu confesso. Mas José Paes é bom, então quem sabe a gente acertou. Só de vez em quando. Daqui a pouco tem mais palpitômetro de outro time, tá? Então segura aí, que agora chegou a hora da gente falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve rodada importante aí, hora de conferir a vitória impressionante do Palmeiras e, claro, também os resultados de Grêmio e Fluminense. 100% de aproveitamento e goleada. O Palmeiras fechou a fase de grupos da Copinha com tudo. Goleada por 9-0 diante do Batalhão. Só no primeiro tempo, o time alviverde balançou as redes em 5 oportunidades. O destaque da partida foi o Eduardo Conceição, especialmente por esse golaço. E olha que o garoto só tem 16 anos. Ao todo, o camisa 10 anotou 4 gols. E ó, que ainda deu tempo para confusão no gramado, com cartão vermelho para os jogadores dos 2 lados. Tudo isso aí só na primeira etapa. Depois do intervalo, mais 4 tentos fecharam o 9-0 para o Palestra. Esta foi a segunda rodada e o Palmeiras volta a campo no domingo, diante do Remo.
Já o Grêmio enfrentou o Votoporanguense e levou 32 minutos para abrir o placar com esse gol do João Borne no rebote. A resposta do adversário veio na segunda etapa, 1-1. Com esse resultado, os dois avançaram para a próxima fase da Copinha. Já o Fluminense fez apenas um gol aos 31 minutos do primeiro tempo com Palácios, primeiro gol do colombiano na competição. 1-0 foi o suficiente para o Flu chegar no mata-mata como líder do Grupo 25. Grandes resultados aí, mas a gente precisa falar desse Palmeiras que tá fazendo uma copinha impressionante. Esse menino Eduardo, 16 anos, rapaz. Já tá sentindo frio europeu o Eduardo Conceição, né? Que hoje assinou aí o primeiro contrato dele como profissional lá no Palmeiras, foto com a presidente Leila, com JP Sampaio também, até 2029, uma multa de 100 milhões de euros aí para o mercado do exterior, mais de 600 milhões de reais, 620 milhões de reais. Parece ser um jogador muito promissor, já vem sendo tratado como o próximo Estevão, o próximo Hendrick, claro, aquelas comparações que são sempre feitas, mas pelo que vem mostrando na Copinha, pelo que mostrou especialmente nesse jogo aí que a gente acompanhou agora, me parece ser um jogador muito bom, com muito boa técnica. E o Abel já tinha comentado sobre ele no ano passado, né, numa entrevista coletiva. É um jogador que pode dar muitos frutos aí ao Palmeiras num futuro não tão longo, não tão longe assim. Muito bem, Alex. Quer falar alguma coisa do Eduardo? Ele tem futuro realmente, é uma joia aí a ser lapidada, mais uma, né? E sempre daquele jeitinho, né? Ponteiro, rápido, a lá Estevão, e tem tudo para dar certo. O que é esse sorrisão aí? Porque é uma alegria ver grandes jogadores. Joias despontarem, né? Ao contrário do que a gente vê no time de cima em termos de composição de time. Na base a gente vê o trabalho do João Paulo Sampaio sendo cada vez melhor. Parabéns, João Paulo Sampaio, você é fera. Mas agora, vou trazer uma notícia para você que acho que a diretoria do Palmeiras te ouviu. Não. Porque sim, o Palmeiras está em busca de um grande nome aí para reforçar o elenco na temporada. Ouviu o Alex reclamou aqui essa semana. O argentino Thiago Almada é o sonho da diretoria do Verdão. O ex-Botafogo está sem espaço lá no Atlético de Madrid, da Espanha, que estipulou o valor de 20 milhões de euros para liberar o atleta. Sim, o Almada. Outro jogador que virou alvo aqui do Palmeiras é o meio-atacante colombiano John Arias, que estava no Fluminense, agora está lá no Wolverhampton da Inglaterra. O Wolverhampton que é ali o lanterna da Premier League, então ele não está jogando, não está, né, despontando tanto quanto gostaria. Seriam bons nomes, Alex Miller? Olha, Marinho. Eu preciso até pegar um fôlego para falar aí, porque... Por que, Alex Miller? Realmente, a diretoria do Palmeiras assistiu ao Gazeta Esportiva de ontem, né? E na madrugada de ontem, de hoje, né? Da noite de ontem para a madrugada de hoje, de repente surgiram essas informações na mídia internacional que o Palmeiras estaria interessado no Almada e no John Arias. Seria o melhor dos mundos para o momento, né? Seriam dois jogadores. Está desacreditado? Está desacreditado? Totalmente. Eu não acredito. Você não acredita em nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Não acredito. Não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque a diretoria do Palmeiras, não de hoje, mas de outros tempos, nunca passou a sensação para o torcedor de que tem aquela agilidade, aquela astúcia, aquela esperteza de mercado para ganhar uma concorrência, para chegar e, sabe, ao contrário de outros tempos, essa atual diretoria tem uma dificuldade muito grande. O querido Anderson Barros, ele chegou aí até a Rússia, ele foi para a Rússia, não é que ele telefonou para a Rússia, ele foi até a Rússia para tentar trazer o Gerson. Ele só amaciou a carne para o Cruzeiro ir lá e fazer o churrasco. Assim, falta habilidade, falta coragem, falta, sabe, um pouco de ousadia para a diretoria ir lá e falar, eu quero esse cara, eu vou atrás, eu vou conseguir. Mas de repente é agora, Alex. Então, mas eu só acredito, como diria Silvio Santos, eu só acredito. Aí as colegas de trabalho falavam, vendo! Qual dos dois aí ajudaria mais? Se tivesse que escolher um. Almada. Claro que os dois seriam ótimos. Almada. Porque o Palmeiras não tem um jogador de criatividade, um jogador agudo, o famoso enganche que os argentinos falam, né? A Argentina constrói enganches ao longo da história. Parece que está no DNA da Argentina esse tipo de meia, né? Um meia com habilidade, com criatividade, com finalização. O Almada é um grande jogador. Não foi à toa que ele foi contratado para jogar no Atlético de Madrid. Aqui lá não tem espaço, porque tem outros jogadores, tem uma concorrência muito mais qualificada, mas ele aqui na realidade brasileira, ele sobra. O Almada sobra e ele quer jogar a Copa do Mundo.
tem todos os elementos para o Palmeiras conseguir a contratação. Mas como eu disse, eu tô calejado, sabe? Eu preciso ver para acreditar. Tô que nem Santo Tomé em relação ao Palmeiras. Mas em defesa da diretoria do Palmeiras, eu não tenho procuração para defender ninguém, mas no caso do Vitor Roque foi muito bem a diretoria. Sim, mas às vezes tinha acontece. Um prazo ali que tinha que ser cumprido pro Vitor Roque vir. Mas só faltava não conseguir nada nunca, conseguiu, né? E conseguiu. Como é difícil agradar esse Não, rapaz? me agradou, fiquei tão feliz com o Vitor Roque. Então, pensou? O que você vai fazer se eles forem contratados? Vou dar sorrisos. Piscadinha, sorrisos. O Marlon Freitas não gosta da piscadinha, então eu não vou brincar disso, mas eu vou aplaudir. Se a diretoria do Palmeiras trouxer, porque eu não tô aqui para ficar só falando mal por falar mal, eu não tô falando mal, eu tô fazendo uma crítica e uma análise em cima dos fatos que a gente vê acontecer ao longo dos tempos. E o Everton? A situação do Everton, Zé Paz? O Everton aí tem uma situação que o Grêmio tentou a contratação dele, mas sem falar com o Palmeiras, isso deixou a diretoria do Palmeiras um pouco brava. Mas é um jogador que perdeu espaço completamente. Desculpa, hein? A diretoria do Palmeiras fica brava porque o Grêmio falou primeiro com o Everton. O que o Palmeiras fez com o Marlon Freitas? O Botafogo ficou bravo com o Palmeiras porque acertou primeiro com o Marlon Freitas. Essa é uma das grandes frescuras do futebol. Assédio, falou primeiro com o jogador. É uma relação de trabalho profissional. Qualquer empresa que está interessada no profissional que trabalha numa outra empresa, vai falar com o profissional primeiro. Vai sondar, vai perguntar e depois resolve. Exatamente isso. Quero saber a sua opinião também, José Não, Paz. eu acho que o Everton, ele não tem mais espaço nesse time do Palmeiras. O Carlos Miguel chegou para ser o titular, o Everton teve um problema na mão, acabou saindo, o Carlos Miguel tomou a posição e nunca mais o Everton jogou. O Everton tem 1 ano mais de contrato até o final dessa temporada e é reserva do Palmeiras e quer jogar ainda. É um jogador que já tem quase 40 anos de idade. Então eu acho muito natural a saída dele e tô com o Alex nessa. Isso aí é completamente normal, você chegar e falar primeiro com o cara, com o profissional. Tudo Teve certo. sondagem do Bahia falou com o clube, falou com o Palmeiras. O Palmeiras recusou. O salário assustou. E aí teve esse imbróglio aí agora com o Grêmio. Mas enfim, né? Vamos mostrar rapidinho. O uniforme do Palmeiras foi lançado hoje junto ali à fornecedora de material esportivo, a Puma. Eu vou dizer, gostei muito das 2 camisas. Essa daí é a segunda, né? É a branca, tradicionalmente a segunda camisa. E essa a primeira, a verde, tem detalhes ali em vermelho, aquela gola. Vocês gostaram? O simples não comete erros, Marina, especialmente em camisas de futebol. Você gostou? Especialmente em camisas de futebol. O torcedor, ele gosta de tradição. O torcedor, ele gosta de ver o que ele já está acostumado. Não inventem. Se vocês aí que fazem uniformes de futebol, se vocês não inventarem, vocês já estão saindo muito na frente. Então a Puma não inventou, fez um uniforme muito bonito e eu achei vai estrear amanhã muito já. Interessante esse uniforme aí do Palmeiras. Eu gostei principalmente da branca. A verde eu preciso ver de perto. Eu não vi ainda de perto, que às vezes a impressão que você tem numa tela é diferente de quando você pega a camisa na mão e olha, né? Mas a branca, só pela tela, eu já vi que é linda o contraste das cores, né? Do verde, do vermelho. Eu não sei se na camisa verde, esse detalhe vermelho aí fica meio, não sei... Tá, eu entendi o que você quis entendeu? dizer. Mas a branca, pra mim, me agradou muito. Gostei muito mais da branca num primeiro momento, mas eu não vi de perto nenhuma das 2 ainda. Perfeito, gente. Ó, daqui a pouquinho, como eu prometi para vocês, mas é daqui a pouquinho, vamos falar sobre como o Corinthians pretende pagar o Tadieres da dívida com o Rodrigo Garra. Então, espera que a gente tenha essa informação para vocês, tá bom? Vamos falar então sobre o futuro do goleiro Gabriel Brazão. O futuro dele deixou a torcida do Santos preocupada, de cabelo em pé no começo desse ano, mas o jogador tratou de tranquilizar os santistas hoje em coletiva de imprensa. Vamos assistir. Em tempos do futebol como um negócio milionário, a lealdade é uma virtude que não saiu de moda para Gabriel Brazão no Santos. Eu estou muito feliz aqui e eu sempre falo que não é dinheiro, não é coisas que vão mudar o meu pensamento, né? Mas sim o propósito. Deus me colocou aqui num momento difícil da minha carreira, quando eu pensava até em parar de jogar. Muito feliz aqui e quero construir uma história muito bonita que eu venho fazendo, eu creio, né? É o meu desejo, sim. O Flamengo é o principal interessado em tirar o goleiro do Peixe. A diretoria santista vem fazendo jogo duro, mas uma boa proposta pode acabar mudando o rumo das negociações. Sempre deixo nas mãos do clube para tomar essas decisões. O Santos foi o clube que me abriu as portas quando eu mais precisava
e eu tenho uma gratidão eterna com o clube e eu pretendo fazer história aqui. As atuações de Gabriel Brazão com a camisa do Santos o transformaram em um dos principais goleiros do país. Dizer não para a proposta da maior potência do futebol brasileiro não é uma tarefa fácil. Mas a esperança de dias melhores na Vila Belmiro faz com que o goleiro do Peixe inicie a temporada com uma mentalidade mais ambiciosa. A gente sabe que os clubes que você falou nos últimos anos vêm prevalecendo, né, no cenário do futebol brasileiro, mas, como eu disse, eu acho que esse ano a gente já tem uma base muito sólida, né? Remanesceu vários jogadores, o nosso treinador também, a gente já sabe a filosofia, a gente já sabe o que tem que ser feito, e eu acho que a gente tem que entrar para disputar títulos em todas as competições, né? A fome por títulos é tamanha que Brazão fez questão de voltar de férias 5 dias antes de seus companheiros. O momento que eu pensei de voltar antes foi em questão de ganhar um pouco de treinamento, um pouco mais de físico, e isso me ajudou muito, esses 5 dias que eu pude voltar antes. Por enquanto, o Brazão segue no Santos, mas chegadas e saídas movimentam os bastidores do clube. Enquanto o Gabriel Menino está fechado com o Peixe, o lateral Souza está de malas prontas para o Tottenham da Inglaterra. Eu não sei o que vai acontecer, mas é um jogador que tem muito potencial. A gente tem certeza que onde que ele estiver, ele vai demonstrar um grande futebol, tem tudo para ir para a seleção brasileira. Eu acho que é um dos grandes laterais do futebol mundial. E é com o elenco em reformulação que a busca do Santos por títulos começa já neste sábado contra o Novo Horizontino às 4 da tarde na Vila Belmiro, completamente lotada, já que todos os ingressos para a estreia no Campeonato Paulista estão esgotados. A nossa torcida é uma peça fundamental em todo o processo. Se você olhar o ano passado, quando nós mais precisávamos deles, eles estavam ali ao nosso lado e foi peça fundamental para essa arrancada na parte final do campeonato. E a gente tem certeza que eles vão nos apoiar, vão nos ajudar a conseguir esse título esse ano. Então, Gabriel Brazão dá aquele ufa na torcida, pelo menos na opinião dele, ele quer ficar. É bom para o Santos, né? Bom demais para o Santos que ele queira ficar e esteja motivado para ficar na Vila Belmiro, né? É muito importante, e ele foi fundamental para a salvação do Santos no ano passado em relação ao rebaixamento, né? O Neymar ajudou, não sei o quê, mas poucos falam que o Gabriel Brazão salvou o time em vários jogos durante o Campeonato Brasileiro. Teve uma participação decisiva. E se ele fosse para o Flamengo, duvido que ele barraria o Rossi. Ele iria lá para ficar esquentando o banco, quer dizer, iria atrapalhar até a sequência da carreira dele. Tá num grande clube, titular, tem destaque, pega muito. Acho que a escolha dele de ficar no Santos foi muito acertada. O Rossi é muito ídolo no Flamengo, especialmente com as conquistas recentes de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Se o Brazão almeja aí uma seleção brasileira, por que não, no futuro, ou até mesmo uma Europa novamente, ele tem que estar jogando. O Flamengo ele não vai jogar, ele vai ser banco de reservas e vai jogar de vez em quando. E o Santos também tentando se movimentar no mercado, né, Marina? Indo atrás de nomes aí para compor esse time, agora fala assim Gabriel Menino, enfim, outros atletas. Bem encaminhado, Gabriel Menino. Bem encaminhado, o Gabriel Menino que no Palmeiras foi muito bem, no Atlético Mineiro deu uma caída, mas assim, entendo que para esse time do Santos, para essa realidade do Santos, pode ajudar demais, muito, muito. Ainda mais você compondo um time ali com o Neymar, com o Gabigol, com outros jogadores interessantes que você tem no meio de campo. Eu acho que pode formar um time interessante, especialmente já nessa largada de Campeonato Paulista. Muito bem. Você gosta desse nome para o Santos, Alex? Gabriel Menino? Isso. Para a realidade do Santos, ele pode ajudar, né? No Atlético ele não conseguiu ser titular, no Palmeiras ele saiu do Palmeiras porque também não estava mais conseguindo ter o seu espaço. Então faz tempo que o Gabriel Menino não consegue chegar e tomar conta de uma posição. Vamos ver se no Santos, até tendo o Zé Rafael ao lado ali no meio campo, né, ele possa ter uma inspiração de relembrar bons tempos do Palmeiras que ele teve também. Muito bom. Agora chegou a hora de Corinthians por aqui, que hoje teve apresentação por lá, mas não se trata de nenhum jogador, e sim do homem da paz, Marcelo Paes, novo diretor de futebol do Timão, que chegou com declarações, fortes, viu? Ficou curioso? Então vamos assistir a reportagem do Alexandre Silvestre.
paz no Corinthians, ao menos na figura do novo executivo de futebol, Marcelo, reforço de peso que chega pelas mãos do presidente para ajeitar as finanças e fazer barba, cabelo e bigode no timão. É no fio do bigode, que o CT esteja protegido, que o CT seja um lugar de trabalho, seja um lugar que no dia que perde um jogo possa entrar aqui no CT e todo mundo está bem, e não a pressão tem que ser do portão para fora, na rede social, aqui dentro a gente tem que trabalhar. Dívida com o Santos Laguna por Félix Torres está quitada? Já foi pago, né? Já foi pago e muito em breve é questão burocrática para que isso caia. E sobre o Transferban, né, eu acho que vai ser a nossa primeira grande vitória do ano. É um tema que eu deixo para o presidente, né, porque ele é que é o cara que está na frente disso, junto com o departamento financeiro do clube. O Transferban caiu logo após a coletiva. Com Félix Torres a caminho do Internacional por empréstimo, o zagueiro Gabriel Paulista, ex-Besiktas da Turquia, está chegando. Hoje já fez exame médico e muito em breve, seguindo todo o trâmite do clube, né, superando os exames médicos, vai ser anunciado, deve estar domingo lá na Arena, ele que é corintiano, né? Então tem mais um motivo para estar domingo lá conosco. Um atleta que fez todo o esforço para vir para cá, que abriu mão de dinheiro para vir para cá, que veio como agente livre. E tem muita gente que quer fazer esse mesmo movimento. Yuri Alberto, que voltou da Itália, está na mira da Lazio. Ano passado foi a Roma que tentou levar o atacante do Corinthians. Houve a proposta, sim, mas ainda não é a proposta que atende o Corinthians. O Corinthians espera um valor maior, né? A proposta está com o presidente Osmar e eu tive acesso, não vou aqui revelar valores porque isso é prerrogativa do presidente, mas sim houve a proposta e não atende ainda a necessidade do Corinthians. Yuri ainda não está pronto para a estreia contra a Ponte Preta na Neoquímica. Oportunidade então para Pedro Raul, que retornou finalmente mostrar serviço. O Pedro Raul faz parte do elenco, desde o primeiro dia treina, certamente estará na lista para domingo e certamente vai ter chances. Então ele tem a oportunidade de jogar, de fazer gol e de consolidar a sua permanência no clube. Domingo começa para valer, jogo em casa, fiel torcida e aquela ansiedade de louco do bando. Quero cantar o Poporó Popó com a galera, já botei minha filhinha quando eu estava em Fortaleza, depois do anúncio aqui, cantando o Poporó Popó com ela adorou, né? Livre do Transferban nesse momento, o Corinthians tenta evitar uma próxima punição da FIFA. De acordo com a apuração do Gazeta Esportiva de ontem, o Tajeres da Argentina está jogando duro na negociação pela venda do Rodrigo Garro. Marcelo Bazejo, repórter do Gazeta Esportiva, também na apuração do Matheus Vasconcelos, nosso produtor, entraram em contato com a presidência do Tajeres. O homem lá é muito duro na queda, mas hoje eu conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o Stabile me garantiu que o Corinthians vai fazer uma proposta na casa de 23 milhões de reais, livres de impostos para o Tajeres, para resolver, terminar com essa novela, e daqui para frente é ter muito juízo nas próximas contratações para não repetir os erros do passado. É um ano que dificilmente vai ter uma grande estrela, um investimento assim maior, porque talvez foram esses investimentos que trouxeram o clube, isso falando de muito tempo, né? Há uma situação financeira hoje que requer cuidado e que já está sendo cuidada, né? Então a gente está aqui falando de um Transferban e eu tenho a pergunta do Tajeres. Então, esse tipo de situação que a gente tem que começar a reverter. Não vamos ter um elenco milionário, mas vamos ter um elenco extremamente competitivo. Olha aí o Marcelo Paes, tirando todas as dúvidas dos jornalistas, inclusive do Alexandre Silvestre ali. Dá para fazer um resumão aí, José Paes, de tudo que foi falado? Uma coletiva bem interessante. O Marcelo Paes é um cara muito sério. Acho que uma boa contratação do Corinthians. Gosto muito do perfil dele. Foi muito claro nas opiniões, nas situações que ele trouxe para a imprensa. Primeiro, queria falar sobre o Yuri Alberto, jogador que não vai para a Lazio. A gente tem informação aí de que a proposta gira em torno dos 140 milhões, 150 milhões de reais. E o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri, né? Ficaria com só metade desse valor, tem que passar 10% ainda para o empresário, aquela coisa toda. E o Yuri é um jogador que hoje é ídolo do Corinthians, gol em final de Copa do Brasil,
gol em final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras, é um cara que está muito bem instalado no Corinthians, adaptado ao time, então eu entendo que é bom para o Corinthians e para o Yuri essa permanência do jogador por enquanto por aqui. E em questão do transfer ban também muito bom para o Corinthians, porque agora o Corinthians pode registrar jogadores, lembrando que o transfer ban é um impedimento para que o clube registre novos jogadores. O Corinthians agora vai poder registrar, por exemplo, o Gabriel Paulista, que é um zagueiro que está chegando. Então o Marcelo já trabalhando nos bastidores junto com o presidente Osmar e conseguindo destravar algumas situações interessantes para que o Corinthians comece 2026 de fato aí com bons ares nessa temporada que promete bastante para o Timão. Sobre o Yuri Alberto, né, a Lazio fez uma investida aí de aproximadamente 22 milhões de euros, mas como o Corinthians só tem 50% do Yuri Alberto, o Corinthians acha esse valor pouco para ele, né? Então ele está pleiteando mais. Na verdade o Corinthians gostaria de ter 22 milhões de euros só para ele, mas aí a negociação seria de 44 milhões de euros, e aí também é impossível, né? O Yuri Alberto não vale 44 milhões de euros. Claro que tudo é negociável, tudo pode ser colocado ali em discussão, mas neste momento a proposta não agradou ao Corinthians. Eu gostei do Marcelo Paz como comportamento, como jeito de responder as perguntas, a forma muito clara, bem cristalina, transparente, cara a cara, falando diretamente sobre o assunto, sem rodeio, sem enrolar, não, mas sabe o que não? Respondeu, é assim que tem que ser, gostei. E vocês viram aí, vocês prestaram atenção na informação exclusiva aqui do Gazeta Esportiva, foi uma apuração conjunta de ontem, Marcelo Baceggio, junto com a nossa produção, trouxe que Tadieres está pedindo 35 milhões de reais para quitar a dívida com o Rodrigo Garro, e hoje o Alexandre Silvestre também fez suas apurações ali no Corinthians em relação a essa dívida do Corinthians com o Tadieres em relação ao Garro, Rodrigo Garro, camisa 11 do Timão. 8 do Timão, perdão. O Corinthians está tentando negociar 25 milhões, então o Tadieres quer 35, Corinthians quer a casa dos... mas na casa dos 23 milhões, será que vai dar? Livre de impostos, toda essa grana vai direto para o Tadieres. É uma distância grande, né, Zé? Mas como você disse, 23 milhões livre de impostos. Então eu, se fosse o Tadieres, na hora já passaria o número do Pix para receber esse valor. O Pix argentino. Não tem, né? O Pix argentino, não tem nem o que conversar. É receber esse valor, porque assim, é livre de impostos, o Corinthians querendo pagar, tendo esse dinheiro, já se prestando a isso, e depois de todos os imbrólios que a gente viu recentemente na história financeira do Corinthians, eu, se fosse o presidente do Tadieres, já estaria prontinho para aceitar esse valor aí. Você aceitava? Na hora, voando, correndo. Mesmo não sendo o valor total do negócio, mas, poxa vida, é um valor que acho que já alivia ali para o Tadieres e para o Corinthians também alivia essa situação, porque tira da frente mais um transfer ban dos tantos. Perfeito. Teve mais coisa que o Marcelo Paes falou hoje nessa coletiva de apresentação no Corinthians, que ele espera marcar a história na venda de jogadores. Vamos ouvir. Está previsto no orçamento. Se não vender jogador, não cumpre o orçamento. Não tem como, isso é impossível, está previsto lá. É fazer a melhor venda possível, são grandes ativos, e como você bem falou, Corinthians numa crescente, uma marca extremamente forte a nível mundial, jogadores jovens, talentosos que temos aqui, que o mundo inteiro quer, então é fazer a melhor venda possível. Eu acredito que esse ano deva ter a maior venda da história do clube. Vamos esperar ao longo do ano. Vamos esperar, então, espera que nesse ano tenha a maior venda da história do Corinthians. Qualquer clube brasileiro precisa fazer vendas para se equilibrar financeiramente, para Palmeiras, Flamengo, clubes que estão muito bem na gestão financeira. O Corinthians não seria diferente diante de tudo isso que a gente vem comentando aqui, transfer ban, enfim, dívida, aí tem Neoquímica Arena. Então é evidente que o Corinthians vai precisar vender algum jogador ou alguns jogadores para se equilibrar financeiramente. Aí fala-se muito em Guinegão, em Breno Bidon. Breno Bidon, para mim, é um jogador muito acima da média, joga demais, tem todo o perfil do futebol europeu, um meio-campista completo, passa bem, marca bem, pisa na área, é um jogador que vai dar muitos frutos financeiros para o Corinthians, mas acho que para o futebol brasileiro também. Muito bem, vamos falar mais um pouquinho do Marcelo Paes aqui, porque ele também trouxe a situação de quem? Memphis Depay. E aí, Marcelo Paes, vai renovar ou não vai renovar? Não iniciamos ainda a tratativa de renovação, porque estamos focando nesse momento na formação do elenco. Então, um trabalho
né, grande de formar elenco, de achar as oportunidades criativas, né, de situação também de possíveis saídas de jogadores, renovações. É um trabalho grande que a gente está deixando esse ponto um pouquinho mais para frente, né, conforme o planejamento. E dentro do planejamento financeiro, a gente tem a despesa de todos os jogadores, de todo o elenco, de toda a comissão técnica, e a decisão de uma possível continuidade vai também passar por isso. Vai também passar por isso dentro da realidade do clube e do tamanho que ele tem, que é um grande jogador, um jogador que vai estar na Copa do Mundo, o maior artilheiro da seleção holandesa de todos os tempos, e logicamente é um jogador que tem um peso, né, grande pelo que ele vale de verdade, pelo que ele produz e pelo que ele tem de imagem também que agrega ao clube. É isso, né, Alex? Não é hora ainda, né? Ou seja, é uma incógnita ainda o que vai acontecer, só no meio do ano, tem Copa do Mundo, tem um monte de coisa para acontecer, tem contrato em vigor, o Memphis não vai aceitar reduzir, ou tirar, ou dividir, ou subtrair nada, então é isso, segue o baile e na hora certa, na hora mais adequada, essa questão vai ser discutida. Tecnicamente ninguém questiona o Memphis Depay, que é um jogador muito acima da média da maioria dos jogadores aqui no futebol brasileiro. Agora, financeiramente, entendo que é um custo altíssimo para o Corinthians. Se o Marcelo Paes conseguir negociar e reduzir esse valor, seria o melhor dos mundos. Até a Copa, o Memphis vai ficar aqui porque entende que uma mudança nesse momento seria péssima para ele, visando o Mundial, ele que é um dos principais jogadores da seleção holandesa, mas financeiramente é um gasto absurdo do Corinthians. Ô diretor, é agora que eu vou falar o negócio ou não? É agora mesmo, né? Gente, olha só. No domingo, como a gente vem tratando por aqui, o Corinthians tem esse jogo importantíssimo, estreia no Paulistão contra a Ponte Preta. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para essa partida, para essa estreia na temporada de 2026. E pode ser que o Corinthians não possa levar público para esse jogo. Ah, mas como assim? Pois é, vocês se lembram que por conta de toda aquela situação no derby contra o Palmeiras, o Corinthians foi punido com a falta de público, depois ele conseguiu recorrer, né? Foi junto ao STJD ali, recorreu, enfim. Só que o que acontece agora? Corinthians, segundo o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o nosso STJD, não tem Superior Tribunal de Justiça Desportiva não tem que ter público nesse próximo domingo, está punido. Aí o Corinthians então recorreu ao TJD, não tem nada a ver com o Justiça Comum. Justiça Comum, recorreu a TJD, foi ali. Desculpa. TJD em São Paulo. São Paulo, exatamente, perdão. Recorreu ali, foi ali, né? E conseguiu então ter esse público. Mas para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Corinthians não pode ter. Então recorreu a sendo que a instância maior tinha dito que não pode ter público. E agora, gente, o que vai acontecer? O Corinthians está conversando diretamente com o STJD para tentar reverter isso. Como eu disse aqui, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. Justamente essa é uma das pautas, né, falando que já foram vendidos esses ingressos. Mas existe essa possibilidade, então, de a estreia ser a portões fechados, cada vez mais clara, porque hoje é sexta-feira à noite, né? E o jogo é domingo, domingo às 4. Se você tem um Superior Tribunal de Justiça Desportiva, isso já diz muita coisa, o termo, ele está acima. Você tem que cumprir o que o superior diz. Então, acho que aí não cabe muito nem recurso, nem muita conversa. Acho que é o STJD mesmo. Vamos para o resultado da nossa enquete de hoje, então? Qual grande paulista tem mais chance de ser campeão estadual? A maioria respondeu que é o Coringão, Corinthians, com 41% dos votos, seguido pelo Palmeiras com 27%, depois Santos 19% e, por fim, São Paulo 13%. Então, só trocou o primeiro e o segundo. Então, eu quero agradecer a audiência maciça da torcida do Corinthians que acompanha o Gazeta Esportivo. Mas tá entre Palmeiras e Corinthians mesmo, gente. São os dois. Qual é a diferença aí? 41 a 27? Não, a audiência corintiana tá votando em peso aqui no Gazeta Esportiva, mas acho que esses dois são favoritos. Então. Assim, o Palmeiras não venceu nada em 2025, não venceu nada, mas bateu na trave, como diz a presidente Leila Pereira, aqui amiga do nosso Alex Miller, em 3 competições. Paulista, você tem Libertadores, você tem Campeonato Brasileiro. Pra bola entrar. Então, assim, o Corinthians, que venceu 2 competições, inclusive venceu o Palmeiras, é claro que o Corinthians também é um dos favoritos. Acho que aí é questão de gosto. Como a fiel corintiana que estava votando em peso aqui, acho que a fiel gosta mais do Corinthians, né? Então, por isso que deu o Corinthians. Verdade.
Ó, vocês tinham comentado sobre o Gerson agora há pouco, que você falou que o Anderson Barros foi para lá e tal. O Gerson que está praticamente aí fechado com o Cruzeiro, né, gente? Desembarcou hoje em Belo Horizonte, foi ali recebido pela torcida, tá fechado, inclusive. não é praticamente. Tá fechado, né? Mas a gente tem que esperar sempre aquela assinaturinha, aquela nota oficial. Bom. Sabe como é que é? Ele vem em voo fretado, viu? Veio do voo fretado do dono aí do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, Aviação o placar? Pedrinho. Não? Hã? Aviação placar? Não. 27 milhões de euros ali, mais 18 milhões de reais por bônus, enfim, aquela situação toda. Foi uma novela durante essa semana com o Zenit, mas o Cruzeiro, enfim, conseguiu essa contratação. Vem para se destacar e para, de repente, chegar numa seleção, Alex? A maior contratação dessa janela, sem dúvida nenhuma. O Gerson era titular da seleção brasileira, gente. Ele só perdeu essa condição porque foi se esconder na Rússia, sabe-se lá por quê. Ele fez uma grande... então, ele fez. E aí agora ele está tentando consertar a tempo de ir para a Copa do Mundo. E a gente viu o semblante do Gerson triste, né, nas fotos lá no Zenit, no frio da Rússia e tal. E agora vem aqui para o Brasil novamente para tentar se restabelecer. Arranha, assim, a imagem dele com a torcida do Flamengo, mas vem para um grande clube. Ó, gente, vocês viram que hoje foi no pique, né? A gente tinha tanto assunto para falar. Sabe o que mais a gente vai ter? Vai ter no Mesa Redonda, domingo, Opa! Sim, vai voltar ao vivo. Sabe com quem? Com esse cara aqui. Alex Miller estará na apresentação, já que o nosso querido Osmar Garrafa está de férias. José Paes estará por lá também. Felipe Facincani, Rodrigo Vessone. Gente, vai ser... Vai ser demais. Mesa Redonda que marca a abertura do Campeonato Paulista, né? Com todos os detalhes dos jogos, fatos diferentes que você vai acompanhar. Os nossos queridos aqui. Tetra, Miller e Paulo Sérgio Miller também. E Paulo Sérgio, figurinhas carimbadas e garantidas no Mesa Redonda. Espero todos vocês lá, hein? É isso, gente. Até domingo e agora vocês ficam com o Jornal da Gazeta.